Olá, muito boa tarde para você, boa quinta-feira, por aqui estamos. É hora de Telejornal NT Sul, com as principais informações do dia, com reportagens especiais, conteúdos úteis para o seu dia a dia. Eu sou Daniel Nunes e atualizo as principais informações a partir de agora. Brasil lança a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo, uma conquista da ciência e da saúde pública brasileira contra uma doença que só neste século já afetou mais de 20 milhões de pessoas no país. A vacina vai ser distribuída pelo SUS. Temporada da Praia Nova inicia em 14 de dezembro. A Prefeitura de Cachoeira do Sul começa preparativos e estruturação do local na semana que vem. Limpeza, corte de grama, começar a organizar todo o balneário para que a partir do dia 14 a gente possa dar esse pontapé inicial e manter, né, essa tradição do cachoeirense vir até a Praia Nova se divertir. Após 7 anos, Escola Liberato Salzano celebra a retomada da tradicional Feira do Livro com homenagem à sua história. Uma programação intensa com muitos autores e especialistas em literatura foi organizada. A nossa equipe registrou as atividades deste segundo dia. Leilão de veículos e sucatas da Prefeitura de Cachoeira vai ser semana que vem. Lances variam de R$ 600 a R$ 78 mil e devem ser apresentados diretamente na plataforma da leiloeira. Entre os veículos, o de menor valor para lance inicial é uma Kombi. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala do luto prolongado e explica quais os caminhos para aceitar a perda de um familiar ou amigo e ter força para seguir em frente. A morte para nós ainda é um tabu, o luto ainda é um tabu, que a gente só fala sobre ele o dia que a gente está sentindo, o dia que acontece alguma coisa mais severa na vida da gente. E o NT Sul abre espaço para a sua participação. Tem notícia para contar? Viu algo importante na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Você que nos acompanha em Cachoeira do Sul ou em outras cidades brasileiras, fique à vontade para participar com a gente. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, este númerozinho que já está aparecendo aqui na tela. Você também pode escrever para a gente nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. O Brasil tem a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo. A novidade foi anunciada ontem pelo Instituto Butantan e Ministério da Saúde em São Paulo. A vacina acaba de ser aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e vai ser distribuída através do Sistema Único de Saúde, uma conquista da ciência e da saúde pública brasileira contra uma doença que só neste século já afetou mais de 20 milhões de pessoas no país. Foram mais de 20 anos de pesquisas para desenvolver a vacina contra a dengue. Agora, a previsão é que o imunizante seja distribuído nacionalmente já no segundo semestre do ano que vem. Uma parceria com uma empresa chinesa vai permitir a produção de 30 milhões de doses. É uma vacina 100% brasileira, é mais ampla sua capacidade de proteção e uma dose apenas. Então, a grande esperança para a incorporação imediata dessa vacina no Programa Nacional de Imunização. Esta é a primeira vacina contra a dengue no mundo a imunizar com apenas uma dose. Antes mesmo da aprovação pela Anvisa, o Instituto Butantan antecipou a produção de 1 milhão de doses. A ideia é que nos próximos 2 anos a gente possa ter pelo menos aí 60 milhões de doses fornecidas, chegando aos brasileiros. Isso vai contribuir muito para a imunização da nossa população e para a vitória definitiva sobre essa chaga, sobre essa doença. Nos últimos 5 anos, estavam sendo acompanhados voluntários que receberam a vacina. Participaram dessa etapa 16 mil pessoas em 14 estados. A vacina do Butantan protege contra os 4 tipos de dengue e tem alta taxa de eficácia. Evita casos graves em mais de 90% das pessoas imunizadas e impede completamente a infecção em 3 de cada 4 casos. Todos os voluntários que foram seguidos durante esses 5 anos, que precisaram ser hospitalizados pela dengue, estavam no grupo placebo, ou seja,
A vacina protegeu contra todas as formas de hospitalização nesse estudo realizado com essa tamanha amostral e esse desfecho que foi avaliado por um período de 5 anos. O imunizante é produzido com vírus vivos enfraquecidos e está aprovado para pessoas entre 12 e 59 anos de idade. Por outro lado, enquanto a vacinação em massa não chega, é importante que todos nós possamos tomar as nossas atitudes nos nossos pátios, nas nossas casas, para evitar a proliferação do mosquito. Inclusive, ontem nós trouxemos reportagem falando sobre algumas campanhas, sobre algumas ações que estão acontecendo aqui no município de Cachoeira do Sul. Minha gente, o calor tá aí, o verão não chegou ainda, primavera, esses próximos dias, hoje e amanhã, muito calor, então o pessoal começa a procurar aí os balneários, né? E o povo já começa a perguntar, e a Praia Nova, do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul? Pois a Praia Nova de Cachoeira do Sul deve estar com estrutura pronta para receber visitantes a partir do dia 14 de dezembro, quando começa oficialmente a temporada de verão. Na próxima semana, a Prefeitura começa a estruturação do balneário. Esta vai ser a segunda temporada desde que as construções e bares do local foram removidos e as intervenções e uso da área precisam evitar agressões ao meio ambiente. A temporada 2025-2026 da Praia Nova de Cachoeira do Sul começa dia 14 de dezembro e se estenderá até 8 de março, conforme decreto municipal publicado esta semana. A partir da próxima semana, um pouco dessa paisagem sofrerá algumas intervenções para abrir espaço aos habituais visitantes da Praia Nova. Será a segunda temporada na área de preservação permanente, com toda a estrutura de balneário partindo do zero, sem que nenhuma edificação possa ser construída ou intervenções que afetem ou agridam o meio ambiente. Aqui neste lugar, até 2023, haviam prédios, edificações dos famosos bares da Praia Nova, até o finalzinho lá. A partir de determinação e monitoramento do Ministério Público, tudo teve que ser derrubado e toda a área teve que ser limpa para que a natureza realmente retomasse o seu lugar de costume. Esta área é de preservação ambiental e deve se manter assim. Por isso, todo cuidado é necessário para que esta área receba uma atenção, mas dentro de regras e normas. A gente tem previsto a partir da próxima semana, se não na segunda-feira, na terça-feira, a gente já quer trazer as máquinas da Secretaria de Obras aqui para o balneário. A equipe do meio ambiente também já está se preparando para fazer uma grande operação junto com a nossa equipe lá da Secretaria de Esportes. Limpeza, corte de grama, começar a organizar todo o balneário para que a partir do dia 14 a gente possa dar esse pontapé inicial e manter, né, essa tradição do cachoeirense vir até a Praia Nova se divertir. A expectativa é essa, tentar manter o que se fez ano passado e melhorar, né, de alguma forma conseguir melhorar a partir desse ano também. Então, a partir da próxima semana, todo mundo vai vir, vai organizar a casa. A partir do dia 14, a gente já vai estar com a estrutura montada, ou boa parte dela montada. E aí, a partir do dia 20, a gente ainda está aguardando a resposta do comando aqui dos bombeiros, né? Mas a expectativa é, a partir do dia 20, os guarda-vidas estarem aqui, dando toda a segurança para que as pessoas possam vir, trazer as suas famílias, os seus filhos e se divertir. A previsão é que este ano a organização do local seja mais ágil e fácil, porque todo o material, estruturas e placas da temporada passada foram guardados e serão utilizados sem necessidade de aquisições. No camping, a permissão é somente para barracas desmontáveis. Banheiros químicos serão instalados, além de rede elétrica e caixa d'água de 20 mil litros. Ambulantes, food trucks e trailers poderão atuar no local a partir de cadastramento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todo mundo que quiser fazer o seu cadastro para vir trabalhar pode se deslocar até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o responsável por essa liberação e autorização do seu alvará. Pode ir lá, buscar todas as informações, fazer o seu cadastro e aí a partir do dia 14 trazer as suas mercadorias para comercializar aqui na Praia Nova. A licença ambiental da área vale até o ano de 2028. Toda e qualquer intervenção para a estruturação do local, como balneário, deve priorizar a preservação ambiental. Nenhuma construção pode ser feita.
Todo e qualquer equipamento ou material necessários à infraestrutura ou acampamentos deverá ser recolhido posteriormente para garantir, ao final da temporada, que somente a natureza permaneça, possa se recompor e siga se desenvolvendo. É claro que, estando aqui, a gente não pode deixar de tirar o calçado e fazer aquele test drive especial só para sentir como é que está a temperatura d'água. Agradável, mas fria. Não tá para banho não, pessoal. A verdade é que a Praia Nova já se tornou, em qualquer época do ano, point dos cachoeirenses. Finalzinho de novembro e tá assim, ó, numa tarde de dia de semana, uma tarde de quarta-feira, tem gente aqui, famílias aqui, aproveitando a Praia Nova ao natural, mesmo sem infraestrutura, mas simplesmente curtindo e desfrutando a natureza. E aí, você que está nos acompanhando, é fã também da Praia Nova, do Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul? Vai desfrutar aí também desse período mais quente do ano? Conte pra gente nas redes sociais. Ou se você também tiver uma indicação de um local de natureza, né? Quem sabe aí na sua região, no seu estado, pode mandar pra gente também. Daqui a pouquinho a gente coloca as participações no ar no nosso primeiro bloco de interatividade e o WhatsApp está aparecendo aqui na telinha, 51997697129 é o número para você interagir com a gente. E olha só, acontece no próximo dia 5 de dezembro um leilão virtual com 69 lotes de bens móveis inservíveis promovido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Entre os itens, veículos, utilitários, motocicletas e sucatas. Para participar apresentando lances, seja pessoa física ou jurídica, é necessário fazer cadastramento prévio no site da leiloeira. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, então, promove no dia 5 de dezembro o leilão desses 69 itens inservíveis. São bens móveis compostos, então, dentro desses lotes por automóveis, utilitários, algumas motocicletas e até peças automotivas. O leilão acontece de maneira online, promovido pela empresa Pestana Leilões. Todos os detalhes estão disponíveis, tanto no site da empresa quanto nos perfis oficiais da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Os lotes podem ser arrematados mediante lances, que devem ser apresentados diretamente na plataforma da leiloeira. No endereço eletrônico pestanaleilões.com.br é possível obter detalhamento dos itens que estão disponíveis e valores para o lance mínimo. Entre os veículos, o de menor valor para lance inicial é uma Kombi 1986 a gasolina na cor branca, cujo lance mínimo é de R$ 600. Já o maior lance inicial é de R$ 78 mil por um caminhão Mercedes-Benz do ano de 2018 a diesel, também na cor branca. Para se habilitar à compra, é necessário fazer um cadastramento prévio no site da leiloeira, com pelo menos 24 horas de antecedência ao início do pregão. Na quarta-feira, o último dia para visitação in loco dos veículos dispostos no pátio da Secretaria de Saúde, que funciona junto ao Hospital da Liga Operária, muitas pessoas ainda avaliavam os automóveis, com uma atenção direcionada a duas picapes Touro, ambas com lance inicial de R$ 29.500, e as caminhonetes Spin, com lances que variam entre R$ 8 e R$ 20 mil. A administração deve arrecadar, se todos os lotes forem arrematados pelos lances mínimos, R$ 993.600. E foi bloqueado hoje de manhã o trecho da rua Isidoro Neves, entre as ruas Otto Mernac e João Trevisan, aqui em Cachoeira do Sul. A solicitação foi do Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, que identificou o solo de aterro bem fragilizado com risco de agravamento. O Bernardo esteve lá hoje de manhã e traz mais informações.
Pois bem, Daniel, então a decisão da Prefeitura de Cachoeira do Sul de bloquear o trânsito aqui na rua Isidoro Neves, entre a João Trevisan e também a Otto Mernac, diante das intervenções que estão ocorrendo para a recuperação dessa cratera que se formou ainda no ano de 2024, mas principalmente diante da identificação de uma fragilidade aqui no solo que começou a ceder em direção ao imóvel vizinho e também à via pública. Neste momento, está em andamento a construção da ferragem e formas para a concretagem da laje que cobre a galeria por um trecho de aproximadamente 15 metros, a partir do ponto aqui mais próximo da rua Isidoro Neves. Essa decisão do Executivo se deu então por conta dessa situação mais crítica e após os trabalhos haverá uma nova avaliação para aí sim ver se o trânsito pode ser liberado, ao mesmo tempo que serão executadas outras etapas da obra em áreas mais seguras aqui neste local. Vale lembrar que essa cratera, Daniel, formou em 2024, ali durante o inverno, diante das enxurradas que presenciamos aqui em Cachoeira do Sul, e a partir daí, longos meses para essa intervenção que perdura até esse mês de novembro de 2025. A Prefeitura não estipula um prazo para a conclusão da recuperação dessa cratera aqui que se formou entre a Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul e também o CFC Guidari aqui do município. A gente trazendo então essa atualização do bloqueio total aqui da rua Isidoro Neves. E olha só, o setor de trânsito aqui de Cachoeira do Sul vai fechar a partir do 12h30 de hoje, daqui a pouquinho, 12h30, duas ruas, Aníbal Loureiro, esquina com a Júlio de Castilhos e Virgílio de Abreu, e a Pinheiro Machado, esquina com a Juvencio Soares e Presidente Vargas. As duas ruas vão ficar totalmente bloqueadas e não há previsão para liberação. A interrupção acontece para a realização de serviços pela Corsan. Hora de recadinhos da nossa audiência aqui no NT Sul. Quero começar aqui mandando um abraço especial para Claudiana Machado. A Claudiana nos acompanha a partir do bairro Medianeira, em Cachoeira do Sul. Aí hoje de manhã nossa equipe estava pela região gravando e aí a Claudiana encontrou ali a equipe e disse que, assim, é uma telespectadora assídua. Para tudo que está fazendo, né, nesse horário de meio-dia, se conecta com a gente, liga a televisão e fica de olho no NT Sul. Então, minha amiga, grande abraço, muito obrigado pela companhia com a gente, pelo carinho de sempre. Um abraço para ti e para tua família, tá bom? Na telinha, recados do nosso WhatsApp, número na tela para você também participar, 51997697129. A Karina está participando, gostaria de saber quando vai ser feita a nova ponte sobre o rio Iruí, aqui na Porteira 7. Já fazem 6 meses que os nossos filhos não conseguem ir para a escola. Veja você de casa o seguinte, né? A gente está praticamente chegando no fim do ano letivo, do ano escolar. A criançada volta para casa nesse período de férias para descansar. E o que está acontecendo aqui no interior de Cachoeira do Sul? Tem alunos que tem pelo menos 6 meses que não vão à aula. Então, um comprometimento muito grave da educação por conta do problema de logística. Então, uma ponte aí que precisa de manutenção. Karina, obrigado pela tua participação. A gente vai novamente buscar informações sobre esse caso para tentar ver uma data. Muito bem, vamos adiante aqui. Mais recadinhos, a Juscelena está participando. Em frente à minha casa, rua João Antônio Miller, tem este esgoto a céu aberto. Já fiz protocolo, registrei denúncia na vigilância sanitária, mas ninguém faz nada. Bairro Marina. E olha o que acontece, está correndo aí, na frente da casa, exatamente como a Juscelena relata pra gente. E imagino aí o cheiro, o risco, a gente está falando de dengue, de água parada, em algum local isso aqui vai terminar parando, evidentemente, e aí é um prato cheio para a proliferação de insetos e é um risco para a saúde dos moradores. Obrigado, Juscelena, pela tua participação. Mais um recadinho aqui, recado anônimo, também relacionado à questão do esgotamento, de saneamento básico. Quero mostrar a situação aqui no Parque Primavera, com a falta de saneamento básico. Também tem aí uma água que está correndo pela rua, já fez aí uma espécie de valo e é um risco para todos os moradores. A gente deixa aqui no ar para as autoridades, porque são muitas situações assim
Cachoeira do Sul afora, né? Daqui a pouquinho mais recados da audiência, você também pode se pronunciar, contar o que acontece onde você está e também comentar as reportagens que a gente vai apresentando aqui. Você também pode participar diretamente por meio das lives. A seguir, após 7 anos, Escola Liberato Salzano celebra a retomada da tradicional Feira do Livro, com homenagem à sua história. Uma programação intensa com muitos autores e especialistas em literatura foi organizada. Nossa equipe registrou as atividades deste segundo dia. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala do luto prolongado e explica quais os caminhos para aceitar a perda de um familiar ou amigo e ter força para seguir em frente. A morte para nós ainda é um tabu, o luto ainda é um tabu, que a gente só fala sobre ele o dia que a gente está sentindo, o dia que acontece alguma coisa mais severa na vida da gente. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. E já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta quinta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre tempo? Na tela, imagens da nossa câmera ao vivo, no centro da cidade de Cachoeira do Sul, dia que tem temperatura já bem mais alta em comparação com dias anteriores, céu limpinho, praticamente sem nuvens neste momento. E o que a previsão do tempo nos apresenta é que quinta e sexta-feira, hoje e amanhã, são a princípio os dias mais quentes desta primavera. E prepare-se, porque amanhã tem previsão de muito calor. Na sexta-feira, deve ser o dia mais quente da primavera e a gente destaca isso para você agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem sol e poucas nuvens e sem mudanças ao longo do dia. Temperatura mínima 17 graus e máxima 33. Sexta-feira deve ser o dia mais quente da primavera deste ano, com predomínio de sol ao longo de todo o dia, mínima 21 graus e máxima 35. Sábado deve ter sol entre nuvens, mas sem chuva, mínima 19 graus e máxima 31. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O ar quente predomina com previsão de temperaturas máximas altas no território gaúcho nesta quinta-feira. Na fronteira com a Argentina, a máxima pode variar entre 36 e 38 graus. Ainda de acordo com os meteorologistas, em partes do litoral norte, da serra, as nuvens vão seguir mais presentes e não dá para descartar chuva isolada. Os índices de umidade vão oscilar ao redor de 30% e possivelmente abaixo em diversas regiões. Então, hidratação e filtro solar são as dicas do dia. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 36. Na região norte, em Passo Fundo, 32 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 25 graus. O prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim, anunciou nesta quinta-feira que o município vai deixar de pagar o 13º salário e o adicional de férias ao prefeito e à vice-prefeita. A determinação já foi repassada à Secretaria da Fazenda e também à Procuradoria-Geral. Com essa decisão, o município economiza mais de R$ 136 mil nos 4 anos de gestão. Segundo Balardim, nunca houve, em Cachoeira do Sul, uma lei municipal que autorizasse esses pagamentos. Por isso, a prática não tinha respaldo legal. A decisão também está de acordo com uma determinação do Supremo Tribunal Federal de 2017. Diante da ausência dessa lei municipal e sem a intenção de criá-la, o governo decidiu encerrar o pagamento das vantagens ao prefeito e à vice. Hora de mais recadinhos aqui da audiência. Olha só, o Luiz está nos acompanhando de Porto Alegre, está de olho aqui no canal do YouTube. Obrigado, Luiz, pela companhia. E ele está perguntando como é que faz para chegar na Praia Nova. Tem curiosidade de saber. Luiz, tem que vir para Cachoeira do Sul. Aproveite para conhecer, viu? Então dá para tomar um ônibus aí, vir para Cachoeira. Fica bem pertinho. A Praia Nova fica no Rio Jacuí, na área urbana aqui, né, de Cachoeira do Sul. Obrigado, meu amigo, pela participação, pela companhia com a gente.
Temos mais recadinhos aqui. A Simone está perguntando o seguinte: quando irão colocar containers de lixo reciclável nos bairros? Eu tenho que carregar sacolas por 10 quadras até o container mais próximo para descartar corretamente. Simone, obrigado pela participação. Não tenho essa informação, mas a gente deixa isso aqui de sobreaviso para a nossa equipe, porque é um assunto bastante importante. A gente frequentemente recebe essas solicitações de moradores de diferentes áreas de Cachoeira do Sul, pedindo por mais containers, para que esses containers estejam próximos das casas, o que faz toda a diferença. Obrigado pela tua companhia. Nazareno Azevedo, Claudiano com a gente, Fernanda Lisboa, muito obrigado a vocês pelos recados também aqui no nosso canal do YouTube. Na tela agora, participações do nosso WhatsApp. A Elizabeth está dizendo o seguinte: olhem como está a nossa praça no quilômetro 0. Parabéns ao pessoal da limpeza da prefeitura. Olha aí, ficou bonito, né? O local com os brinquedos à mostra. Agora sim dá para a criançada brincar, aproveitar o verão, ou pelo menos o finzinho da primavera, esses dias mais quentes na pracinha, que antes o matagal tinha tomado conta de tudo, né, dona Elizabeth? Obrigado pela participação e por mostrar a situação agora com a grama cortadinha. Tem que manter assim. Quem mais? Mais recadinhos? Rosane Borba. Estou fazendo pão panetone. Parabéns pelo programa maravilhoso. Manda abraços para nós aqui da Guajuvira. Somos telespectadores número 1 de vocês. Obrigado, Rosane, pela participação com a gente. Tão bonitos esses pães panetone, não é? Muito bom. Um abraço para ti aí, bom trabalho. Não sei se você faz apenas para consumo próprio ou também para vender, quem sabe aí para a vizinhança. Então, bom trabalho para ti e obrigado por compartilhar um pouquinho da tua atividade. Mais recadinhos é o Celso. Aqui em casa o espírito natalino já chegou com fé em Deus. Olha aí, caracterização deste período do ano, bonita decoração. Obrigado, Celso, pela tua participação. Dá tempo de mais recados? Daqui a pouco tem mais, então. Você de casa pode continuar interagindo, contando a sua informação e a gente coloca na telinha em mais um bloco de interatividade já já. Minha gente, a Escola Estadual Liberato Salzano retomou, depois de uma parada de 7 anos, a realização da sua Feira do Livro. A retomada é graças a uma mobilização abraçada pela comunidade escolar que entende a importância da leitura e da cultura na formação dos estudantes. E para o retorno do evento tradicional, os homenageados escolhidos contam um pouco da própria história da escola. A mobilização comunitária, o amor pela leitura e o desejo de popularizar a cultura fizeram com que a Escola Liberato Salzano trouxesse de volta, depois de 7 anos, a sua Feira do Livro para a escola novamente. Um evento tradicional que movimenta os 800 alunos, professores, funcionários, equipe diretiva, pais e comunidade do bairro, e retorna com o objetivo de não parar mais. Incentivar a leitura, levando os livros, autores, atividades e conversas para dentro do ambiente escolar. Nas paredes, a arte que retrata um pouco da literatura e homenagens aos destacados desta edição da feira, que tem como tema Érico Veríssimo. A retomada da feira, ela vem como uma consciência muito maior, né, do que há anos atrás. Eu acredito que a gente pensou realmente assim, na importância de formar leitores. A gente tem uma comunidade diferenciada, um pouco afastada do centro também, que muitos não têm as mesmas oportunidades de poder estar lá todo dia numa livraria, feira do livro, biblioteca, eventos culturais. Então eu penso que a escola tem que cumprir o papel dela. Eu vejo assim como uma questão social mesmo, cumprir o papel de trazer o livro para dentro da escola, de trazer palestrantes, música, arte, cultura e dar oportunidade para todos, né? Eu penso que essa é a nossa maior ambição nesse momento, é que a comunidade venha e que sinta, olha, essa feira foi pensada para nós. Na manhã de hoje, Ana Lúcia Becker, servidora do Judiciário, levou pela primeira vez para as salas de aula as técnicas de mediação de conflitos com o uso da comunicação não violenta. Alunos das turmas de 6ª série acompanhavam atentos as orientações que passam pela educação e controle das emoções e reações. Programação intensa com muitos autores e especialistas em literatura que falarão aos alunos
inclusive vindos de outros municípios, voluntariamente estarão na Liberato nos dias de feira, como a doutora em letras Elaine dos Santos, que virá para falar sobre a obra de Veríssimo. Mas a organização não tirou os olhos dos talentos da terra, privilegiando e destacando pessoas que fazem parte da história da Liberato. A patrona é a escritora e imortal da Academia de Letras de Cachoeira do Sul, Mara Garim. Além dela, são homenageados o escritor Mildo Fener, a professora Clarice Torres de Almeida e a poetisa Susana Vaires. Nós temos convidados de fora, sim. Nós temos toda a questão da cultura que vem para cá, os palestrantes, mas até a escolha do homenageado, dos homenageados, a escolha da patrona tem um porém. Todos eles passaram pela escola. Então, o Mildo foi professor, a Clarice foi vice-diretora, a Susana foi aluna do EJA, ela fez toda a trajetória, toda a caminhada dela aqui. A Mara estagiou aqui e tem a neta que estuda aqui dentro. Então, nós trouxemos a cultura, mas nós trouxemos pessoas que conhecem essa escola, que conhecem essa história e que vão servir para inspirar outros. Porque ontem mesmo, na abertura, o EJA estava presente e quando a Susana fez a fala dela, tudo começou aqui. Então, trazer a feira é a certeza que a gente pode despertar outras pessoas e mostrar novos mundos. Eu acho que esse é o papel da educação e o papel da cultura. Uma bonita iniciativa aí da escola e de toda a comunidade. Bom, quinta-feira aqui no Telejornal NT Sul, quinzenalmente, a gente tem o Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omrich. E hoje a Lisiane vai falar sobre luto prolongado. É sempre muito triste, muito doloroso para quem perde um ente querido, para alguém tão amado, tão próximo. O luto é algo natural, é um processo que acontece com todos nós, seres humanos. Mas existe também o chamado luto prolongado, aquele que seria ali um período de sofrimento, né, em que a pessoa está se restabelecendo. Por vezes esse processo ele se estende longamente e pode ser necessária uma intervenção, até mesmo uma espécie de tratamento. A Lisiane chega agora e conta todos os detalhes para a gente. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar aqui no Dia de Terapia sobre o luto prolongado. Quem de nós não está em luto hoje, ou já esteve em luto, ou ainda vai ficar em luto? Nessa vida a gente sabe que a coisa mais certa do mundo é a morte. E a morte traz um luto muito severo na nossa vida, né? Este luto é todo um sentimento que a gente tem em função daquela pessoa que partiu, né? Muitas vezes pessoas do nosso afeto, pessoas que conviviam com a gente e que vão fazer muita falta, e isso machuca, isso perturba. Então a gente precisa de um tempo para elaborar esse luto, precisa de um tempo para chorar, para conversar sobre a pessoa que partiu, precisa de um tempo para entender as finitudes da vida, que nós estamos aqui hoje, mas a gente logo pode ir embora, pode partir, que isso faz parte da vida, né? Faz parte da nossa existência e não tem como a gente fugir disso. Mas hoje a gente vai falar sobre o luto que se prolonga, né? O luto que adoece as pessoas. O luto, né? Ele tem uma trajetória, né? Normal, assim, mais ou menos até um ano a gente aceita o luto. Esse luto, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão conseguindo organizar sua vida de novo, estão tristes, né, estão impactadas com a perda, mas elas conseguem fazer as coisas que elas têm que fazer no dia a dia. Elas trabalham, estudam, fazem as suas tarefas, né, mesmo estando tristes. Então, a cada dia que passa, a tristeza, né, dá lugar à saudade, aquele sentimento nos acompanha indefinidamente, mas a gente consegue fazer coisas nesse período. Já o luto prolongado, tu congela a tua vida, tu adoece de luto. Tu passa a ter depressão, tu passa a ter ansiedade, as coisas que tu fazia, que eram da tua responsabilidade, tu não consegue fazer, tu não consegue elaborar aquele luto, tu não consegue entender por que aquela pessoa foi. E isso acontece muitas vezes quando a gente perde uma pessoa na qual a gente tinha muita dependência dela. Às vezes
o falecimento de uma criança, de um adolescente, que nos impacta muito, né? A perda de alguém que a gente amava muito e tinha muita afinidade. Então, isso pode levar a um luto prolongado. Só que a gente precisa trabalhar esse luto prolongado, porque ele leva ao adoecimento. Hoje, o luto prolongado ele já está dentro dos manuais de doenças. Ele está dentro do manual de psiquiatria, o DSM-5, e ele está dentro do manual de doenças, o CID-11, já como um transtorno. Então, se ele é um transtorno, ele precisa ser tratado. Cabe a gente se olhar, cabe aos parentes olhar e ver até que ponto aquela pessoa está elaborando aquele luto ou ela precisa de uma ajuda para sair do buraco. Ela se deprime, ela tem crises de ansiedade, ela não faz mais as coisas que ela deveria fazer, ela não come, não dorme direito, ela só chora, né? Então ela entra num quadro de adoecimento e isso precisa ser tratado. Ela precisa elaborar o luto dela, ela precisa entender a perda, ela precisa entender um novo momento de vida agora sem aquela pessoa. Então quando a gente percebe que as pessoas estão num luto muito demorado, chorosas, depressivas, a gente precisa conversar com elas, encaminhar para um psicólogo, para o atendimento médico, fazer com que ela faça um tratamento para ela conseguir elaborar este luto. Ninguém quer ficar indefinidamente em sofrimento, né? A gente precisa elaborar o luto e tocar a vida para frente. Faz parte, né? Faz parte do nosso desenvolvimento. Quanto mais a gente vive, mais pessoas a gente perde. E a gente tem que se preparar de alguma maneira para isso. Lógico que a gente não se prepara. A morte para nós ainda é um tabu, o luto ainda é um tabu, que a gente só fala sobre ele o dia que a gente está sentindo, o dia que acontece alguma coisa mais severa na vida da gente. Então, assim, eu já tive pacientes que eu atendi, tanto no CAPS quanto no meu consultório, que estavam há 7 anos em luto pela perda de uma mãe ou de um pai. Poxa, 7 anos é um bom tempo. Quanta coisa a pessoa deixou de realizar nesses 7 anos. Quanta saúde ela deixou de ter, saúde mental que ela deixou de ter nesses 7 anos, né? Então a gente não pode deixar as coisas chegarem nesse patamar. A gente precisa resolver antes para que se tenha um luto também saudável, para que o nosso luto não venha, então, a prejudicar a nossa saúde mental e emocional. Até a próxima, pessoal! E nós já falamos aqui no NT Sul, em outras oportunidades, sobre a importância da destinação do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na semana passada foi realizada a cerimônia de assinatura e entrega dos termos de fomento a 21 entidades contempladas. Cada instituição recebeu R$ 45 mil, valor que é sempre muito bem-vindo. A destinação de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representa um passo essencial para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência no município. Os R$ 945 mil aplicados em projetos sociais possibilitam que cada organização aperfeiçoe suas equipes e proporcione qualidade de vida para todos. Nós aqui na FAD não temos uma renda, né, fixa, não temos algum repasse de valores de governo, né, em termos financeiros. Então, sempre que se recebe esse valor, é sempre esperado, né? Tu apresenta projetos de o que tu vai usar, e nós, pelo menos nos últimos 4 anos, 5 anos, teto meio, não lembro com certeza, mas a gente direciona para atendimentos de fonoaudiologia. A gente sabe que as crianças, né, os jovens com síndrome de Down têm às vezes muita dificuldade na fala, né? Então, é uma ação muito importante, muito benéfica para a pessoa, para o jovem, para a criança, principalmente, com síndrome de Down. Foram R$ 45 mil para cada entidade. Cerca de 40 famílias são acompanhadas pela FAD. Para assegurar o melhor aproveitamento dos recursos, a associação prioriza o atendimento a crianças carentes de até 10 anos,
oferecendo suporte que perdura durante praticamente todo o ano. Quando cada entidade recebe um valor destinado especificamente a seus projetos, cria-se um ciclo de desenvolvimento social em que as necessidades são atendidas com maior precisão e responsabilidade. É uma alegria muito grande hoje é que nós estamos fazendo uma prestação de contas às entidades que receberam esses recursos, né? Ver o movimento que foi feito, o que aconteceu quando nós pedimos para o contribuinte fazer a sua doação. Naquele momento nós explicamos para que esse dinheiro, esse recurso ficaria em Cachoeira do Sul, e agora temos a grata satisfação de acompanhar a entrega para 21 entidades que receberam esse recurso. São R$45 mil cada entidade recebeu no dia 18 de novembro, né? E vai ser agraciada e vão fazer as suas atividades, e que esse recurso vai ser para melhorar essas entidades e ser bem empregado. Com o repasse, as instituições poderão fortalecer ou ampliar iniciativas sociais, educativas e comunitárias, beneficiando centenas de crianças e adolescentes atendidos em Cachoeira do Sul. Devido a algumas restrições, os valores não podem ser utilizados para a melhoria de estrutura ou itens relacionados. Destinar parte do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um ato simples, sem custo adicional para o contribuinte, mas com grande impacto social. Os recursos são administrados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo transparência e participação da sociedade na definição das prioridades. Gente, em Encruzilhada do Sul, a produção de amora é uma referência da fruticultura local. O município chega a produzir 160 toneladas por safra, resultado do trabalho de 23 produtores organizados na Afrutes, a Associação de Fruticultores, fundada em 1998. Veja na reportagem como funciona a produção nesta época de colheita. Seu Antônio Carlos é um dos pioneiros na produção de amora no município. A gente começou aí, foi em 2000, essa produção, né, que o pessoal estava incentivando a gente a plantar a fruta, né? Então, partimos para a amora, né, que é uma fruta que todo mundo gosta aí. Hoje a produção é tocada pelo filho. A gente investiu na amora aqui na propriedade devido à diversidade da nossa propriedade. A nossa propriedade são um pequeno produtor, né? Então tem que ter uma diversidade para conseguir comercialização de produtos. A gente trabalha com amora, tem uva, marmelo, laranja. Então é uma gama de produtos que a gente tem na propriedade. E a amora, a gente começou o cultivo dela por incentivo de uma associação, né, de produtores, e daí ser uma cultura na época de fácil comercialização e uma produção rápida. Então a gente começou com o cultivo da amora. No ano passado, nessa área de 1,7 hectare, foram colhidas 16 toneladas de amora. Nesse ano, a expectativa é ainda melhor. A produção deve chegar a 20 toneladas. Não só na amora, mas nas outras culturas, na uva, pêssego, vai ser um ano de safra cheia, o clima favorável, com chuvas regulares, assim. Apesar da boa produtividade, o valor de venda é um desafio para os produtores. A amora, como ela é uma cultura muito rápida, de fácil produção, ela tem ciclos, e agora nós estamos num ciclo de recessão de mercado e de comercialização também. A gente já chegou a comercializar o quilo da amora a R$ 7,00, hoje a indústria está nos oferecendo R$ 13,50. Então o custo praticamente, o custo de colheita fica em torno de R$ 1,20 só para colher. E daí tem toda a questão de logística, tratamento, câmara fria, então para o produtor fica um preço não agradável. A gente tem a amora, hoje a gente faz a comercialização dela toda in natura, a gente beneficia pouca coisa da amora para fazer suco ou geleia, mas um pequeno volume devido à quantidade que ela produz, né?
E o nosso trabalho, vamos dizer, ajuda nessa questão da organização. Eu fui membro da Associação de Fruticultores, né? Fui um dos fundadores, ajudando a organizar essa cadeia produtiva. Na época também se buscou, em parceria Emater, Secretaria Municipal de Agricultura do município, buscar a infraestrutura para essa produção. Para ter uma ideia, quando começou a produção de amora no município, nós tínhamos uma câmara de congelamento que tinha apenas 10 toneladas de amora. A produção estava, os produtores querendo expandir, querendo aumentar essa produção, e nós tentava dar uma freada, porque não existe cadeia produtiva da amora se não existir estrutura de frio. Então, a Emater, junto com a Secretaria da Agricultura, junto com parcerias do governo federal, se conseguiu recursos. Hoje, né, a Frutos, a associação, através desse trabalho, tem um pavilhão próprio, tem câmara fria, tem túnel de congelamento, tem câmara de estoque de congelados. Nós adquirimos um item que pesa muito na produção de amoras, é a necessidade de caixaria, porque o produtor precisa caixa no pomar para estar colhendo, a caixa dele vai para a câmara fria e depois chega ainda até a indústria. Então sempre essa questão de necessidade de caixaria tem que multiplicar no mínimo por 3. A cadeia produtiva da amora só existe se tiver toda essa estrutura de frio. A associação tem um caminhão refrigerado, então tudo isso teve o nosso trabalho envolvido. Encruzilhada é um polo de produção aqui da metade sul, né? Hoje, vamos dizer, na metade sul, Encruzilhada é o principal polo, e essa produção depois se estende, né? Vamos dizer, se nós for comparar com a região de Vacaria, Campestre da Serra, Antônio Prado, lá, aquela região produz um volume muito maior que nós. Eles também estão nesse mercado, né? E também tem uma cadeia produtiva organizada. E isso é necessário, a fruticultura em si tem essas peculiaridades, cada cultura com a sua necessidade. E outro detalhe, assim, a amora gera muito emprego. A colheita é toda manual, então os produtores contratam pessoas, né? Normalmente grupos de vizinhança, ou se auxiliam entre produtores. Isso gera, nesse período de início de novembro até o final de dezembro, fonte de renda para muitas famílias. O extensionista nos explica as fases de produção, da flor à fruta. Ela está numa tonalidade esverdeada, então ela não está pronta para ser colhida. À medida que o processo de maturação aumenta, ela vai para a coloração vermelha, e quando ela está pronta para colher, ela se torna ainda mais escura que essa aqui. Ela fica preta. Então essa aqui ainda não está com o processo completo. E o que acontece, ó? E essa planta aqui produz um ciclo só. Ela emite um filho e produz no ano seguinte, ó. E essa planta aqui vai ser a que vai produzir no próximo ano. Então, o que o produtor faz? Quando ela chega na altura adequada, ele chega aqui, ó, e faz esse desponte aqui, tira essa ponta, tá? Para que a planta comece a emitir ramos laterais, que são esses ramos que se formaram aqui, ó, para o ano seguinte, ó. Aqui a planta que vai produzir esse ano, ela lá em janeiro, vai observar, essa planta está começando a definhar, ela vai secar e a gente vai ter que depois proceder à poda e deixar a planta que vai ser a produtora do ano seguinte. Então esse processo, a cultura da amora, termina dando muita mão de obra para o produtor. Então, tem que estar manejando anualmente. Depois da colheita, o produtor leva as frutas até a Associação de Fruticultores de Encruzilhada do Sul, a Frutis, onde é feito o recebimento e a organização da comercialização. Aqui na associação a gente recebe a amora de todos os produtores, aí é feita a pesagem e identificação das caixas. Cada caixa vai o número do seu produtor para a gente conseguir depois fazer um rastreio dessa amora, né? Em questões de sanidade. Depois dela identificada e pesada, ela vai ser estocada dentro da câmara fria. Além de cuidar da produção e do trabalho na associação, Beto ainda se divide entre outra profissão,
Vem nessa associação familiar, eu sou de formação, sou técnico de enfermagem, sou condutor do SAMU, e daí hoje em dia eu estou aqui fora também no intervalo da minha outra profissão, que é de fato que eu me formei, e daí a gente vem fazendo a associação para dar valor ao legado da produção, que se a gente ficar só no trabalho braçal como era antigamente, daí por isso eu acho que não tem essa associação devido ao esforço, ao trabalho braçal, e aí o jovem não quer, ele quer outro meio de ganhar vida, de sustento. É uma escolha, né? Uma opção. A gente tem que abrir mão de outras coisas para estar no campo, porque qualquer cultura que a gente se dedicar, a gente tem que estar 100%, e tendo outro trabalho já fica mais difícil. Então a gente consegue, com a mecanização, auxílio das tecnologias, conseguir acompanhar toda essa produção, fazer um controle melhor, usando os meios tecnológicos, né, para nós conseguir, nesse meio tempo, estar longe da propriedade, mas estar acompanhando monitoramento por câmera. Então tem todo um aparato que auxilia na produção. E é correria, né? É acordar às 5 horas da manhã todo dia, e daí com a função de eu ser presidente, eu também toco a Fruits, a associação. A gente faz o recebimento de toda essa safra. A gente chega a colher 5 mil quilos num dia, em períodos de pico, né? E daí eu tenho que fazer toda essa logística de receber a amora, saber o que é de cada produtor, câmara fria, congelamento, viagem, caminhão, motorista. Tem toda essa logística ainda que, não estando na lavoura, nem no SAMU, eu tenho que estar lá na associação. Sempre tem trabalho. Sempre, sempre, sempre. O trabalho não falta nunca, sobra. Muito bom, bonito trabalho, pertinho aqui de Cachoeira do Sul, município de Encruzilhada. Vamos ver recadinhos da nossa audiência? Olha aqui, ó, Dani Bernardi está dizendo que linda a nossa Escola Liberato, comentando sobre a volta da Feira do Livro, depois de 7 anos nessa bonita mobilização comunitária. Rosemary Beck também está com a gente, participando aqui no YouTube, muito obrigado. E na telinha o número do nosso WhatsApp, por isso nós vamos aqui ver quem também manda o seu recado. Jones Martins, a Praia Nova é um lugar maravilhoso da nossa cidade, uma grande bênção. Obrigado, Jones, pela participação. Também temos aqui o recado do Édipo, nosso passeio do fim de semana na Serra do Rio do Rastro e em Urubici, Santa Catarina. Bela imagem, paisagem incrível aí da natureza. Obrigado, Édipo, pela tua participação, por contar um pouquinho desse passeio. E você de casa, perdeu alguma reportagem hoje, exibida aqui no Telejornal NT Sul? Pois todos os conteúdos já estão disponíveis nas nossas redes sociais. Está na tela aqui o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Então você pode rever e compartilhar com seus amigos também. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta quinta-feira. Continue com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar ao vivo na sexta-feira, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!